Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, disse bem e entendi que o salário mínimo nacional, se subisse à taxa da inflação, chegaria a 673 euros em 2023. Isso somado com a produtividade, posso eu ter ouvido mal. Mas é isso mesmo, ou seja, se nós aplicarmos a inflação acrescida da produtividade, nós daríamos aumentos de salário mínimo nacional de 2,9% ao ano e atingiria, naturalmente, os tais 673 em 2023. Nós entendemos que é pouco e nós próprios fizemos o desafio de chegar a 700 euros. Chegar a 700 euros em 2023 significa que o aumento não é de 2,9% ao ano, mas de 3,9%. Portanto, já vamos para lá 1% daquilo que seria o salário mínimo nacional de equilíbrio. O Partido Socialista, ao Governo, propõe 750 euros. 750 euros, que implica, como disse, 635 agora, é um aumento de 5,7% ao ano, quase 5,8%, ou seja, é o dobro, exatamente o dobro, todos os anos, daquilo que seria inflação mais a produtividade. Nós aumentamos num cenário económico favorável, de crescimento das economias internacionais que puxaram para a nossa economia, nós aumentamos 95 euros em 4 anos. A proposta agora é aumentar 150 euros em 4 anos, mas em 4 anos em que não temos exatamente a certeza que as taxas de crescimento possam chegar aos níveis a que chegaram nos últimos 4 anos. Por isso, a minha questão é esta. Como é que pode o Sr. Primeiro-Ministro dizer, a partir dali, que está garantido que vai chegar aos 750 euros, quando não temos noção exata daquilo que vai ser a evolução da economia? E relativamente aos 735 já para a próxima, aos 635 já para o próximo ano, a minha pergunta é se sente confortável, se não acha que corremos o risco de vir eventualmente a prejudicar aqueles que todos queremos beneficiar, que é justamente aqueles que ganham menos. E, portanto, é certo que a taxa de desemprego está baixa, mas nós não podemos abusar. E, portanto, a minha questão é essa, está completamente confortável com isso e pode-nos garantir, não sei como, que vamos chegar aos 750 em 2023. A outra questão, ligada ao salário mínimo nacional, tem a ver com o facto de, neste momento, na prática, não haver salário mínimo nacional. Porque o 21º Governo Constitucional, na prática, acabou com o salário mínimo nacional. Tem um salário mínimo para os privados e tem outro salário mínimo para os funcionários públicos, o que quer dizer que não há um salário mínimo nacional. Ora, o salário mínimo, sendo sempre injusto, porque todos os trabalhadores que oferem o salário mínimo necessariamente mereciam mais do que isso, a economia é que não permite que se dê mais do que isso, não é correto, não é justo tratar igual aquilo, ou desigual aquilo que deve ser igual. Ou seja, o salário mínimo na função pública tem de ser igual ao salário mínimo no privado, porque ele é, por definição, injusto. Deveriam todos ganhar mais. Portanto, a minha questão é esta. Vai o Governo, agora nesta legislatura, e se sim, quando, nivelar os dois salários mínimos, ou seja, voltar a criar um salário mínimo nacional em que os portugueses voltem todos a ser tratados por igual e não de forma desigual, como deriva daquilo que foi a política do 21º Governo Constitucional. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me relativamente a esta última matéria discordar completamente. É evidente que em sentido formal pode não existir o salário mínimo nacional da função pública. Mas todos nós sabemos que na função pública ninguém ganha menos do que 635 euros neste momento e no privado ninguém ganha menos de 600 euros. E, portanto, na prática, pode formalmente não existir, mas na prática é sim. Ganha-se menos no privado do que na função pública ao nível daquilo que são as pessoas com menores qualificações. E como eu disse, não é justo. Porque eu acho que qualquer trabalhador que ganhe o salário mínimo merece ganhar mais. E por isso estamos todos de acordo em forçar o salário mínimo para cima. Agora, a economia é que tem de o poder, tem de o permitir. E se a economia não o permite no setor privado, por natureza o público tem de vir por arrasto. Não podemos dar esse pequeno privilégio quando não o conseguimos dar ao grosso da população portuguesa. Portanto, aí há realmente uma discordância.
Mas eu queria aproveitar para lhe colocar uma questão. Eu queria aproveitar para lhe colocar uma questão que a mim me preocupa particularmente e que eu acho que está a preocupar muitos portugueses. O programa do Governo diz claramente que vai criar um plano de não retenção no ensino básico. São estes os termos que estão lá escritos. E a minha pergunta é esta: o que é que isto quer dizer na prática? Isto na prática quer dizer aquilo que se infere das notícias, em que em Portugal o Partido Socialista, ou o Governo do Partido Socialista, entende que até ao 9º ano de escolaridade, até aos 14 anos, ninguém pode reprovar, ou seja, saiba ou não saiba, passa sempre, ou isto significa outra coisa, é que o Governo vai fazer um plano no sentido de apoiar quem não sabe para que passe a saber e que depois, no fim, se não souber, tem de reprovar, que não há outro remédio. Portanto, para sermos claros, se a ideia é apoiar os alunos com mais dificuldades, pois aí, com certeza, penso que não deve haver ninguém que não esteja de acordo, ficamos a ver qual o êxito do Governo num plano destes. Coisa diferente é conseguir levar isto para passagens administrativas, que eu tive a oportunidade de ver em 1975 abundantemente em Portugal, e aí não foi só no ensino básico. Se é para fazer isso, aí a minha discordância ainda é maior que a do salário mínimo nacional diferente na função pública e no privado. Porque nós temos de ter respeito pelas próprias crianças. E uma falta de respeito pelas crianças é dizer assim: tens 10 anos, 11, 12, mas passas sempre até aos 14. Porque isso é dar cabo do futuro da criança e é dar cabo do futuro da nossa sociedade. Por isso eu queria aproveitar a oportunidade para colocar essa questão e para poder fazer uma de duas coisas: ou tranquilizar os portugueses, ou então pôr os portugueses preocupados com aquilo que possa vir a acontecer. Confesso, Sr. Primeiro-Ministro, acabei por não perceber bem. Não é uma medida de facilitismo, não há passagens administrativas, mas depois, por outro lado, no discurso, fico na dúvida se é uma medida para o sucesso, é uma medida para não reter os alunos. Bom, então, no fundo a questão é esta: um aluno chegou ao fim do ano, não sabe, passa ou não passa? Esta é que é a questão, esta é a questão de fundo. Fazer tudo para que ele saiba está correto, mas se depois, no fim, não sabe, de modo a poder passar para as matérias seguintes do ano seguinte, obviamente não pode passar, porque isso é em prejuízo do próprio aluno. E, portanto, a pergunta clara que eu faço é: os alunos que não sabem vão reprovar, ou em Portugal até aos 14 anos ninguém vai reprovar? Sr. Primeiro-Ministro, a minha visão é exatamente o contrário. Se o aluno não sabe e, apesar de não saber, continua sempre a passar, aí é que eu desisto do aluno. Aí é que eu deixo ficar entregue à sua sorte. Aí é que ele fica entregue à sua sorte. Ou seja, sabe ou não sabe, eu até o posso ter ajudado para ele saber, não conseguiu, mas passa na mesma e vai a caminho de quê? Isso é que eu não percebo. Vai a caminho depois dos 14 anos, vai para os 15, 16, 17 e já vem sem conhecimentos de base, não tem futuro académico de certeza. E, portanto, é uma medida injusta. Pode não se chamar passagem administrativa, pode-se dar um nome mais sofisticado, mas na prática corresponde àquilo que são as passagens administrativas, ou seja, se não sabe, passa, e se sabe, passa também. E, portanto, isto é desrespeitar o futuro das crianças, designadamente até aos 14 anos de idade. Temos aqui uma visão contrária e olhe que esta é mesmo estruturalmente diferente.